Olá, você já parou para pensar no que é necessário para abastecer milhões de pessoas com energia elétrica? Se eu te disser que uma das maiores responsáveis por isso está bem aqui na América do Sul e foi fruto de um dos maiores esforços de engenharia do século XX. Construída na fronteira entre Brasil e Paraguai, a usina hidrelétrica de Itaipu é mais do que uma fonte de energia. É um verdadeiro marco da engenharia mundial. Resultado de um acordo internacional histórico, ela se tornou sinônimo de cooperação, inovação e superação de limites técnicos, sociais e ambientais. A grandiosidade deste projeto envolveu mais de 40 mil trabalhadores e consumiu uma quantidade absurda de concreto e aço, o suficiente para construir dezenas de edifícios como o Empire State Building, por exemplo. Mas por que Itaipu é tão importante? Durante muitos anos, ela foi a maior usina hidrelétrica do mundo em capacidade instalada, e mesmo após ser superado pela chinesa Três Gargantas, Itaipu reina como uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta, sendo referência em sustentabilidade e eficiência. Só em 2023, por exemplo, a usina produziu 83 milhões de megawatts de energia, o suficiente para abastecer boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. E mais do que potência energética, Itaipu é um símbolo de uma era em que os desafios geopolíticos, as incertezas tecnológicas e os obstáculos ambientais foram enfrentados com ousadia e ambição. O que começou como um acordo diplomático entre duas nações se transformou em um dos maiores feitos da engenharia moderna. Fique comigo nesse vídeo para explorarmos a fascinante história dessa obra colossal, seus bastidores técnicos, os desafios enfrentados durante a sua construção e o impacto que ela teve e ainda tem até hoje na vida de milhões de pessoas. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal Fatos Engenhosos. A história da usina hidrelétrica de Itaipu começa bem antes das primeiras escavações ou do derramamento de concreto. Tudo teve início em um momento estratégico da história do Brasil e do Paraguai. Em meio a um cenário de crescente crescimento populacional, industrialização e busca por soberania energética na década de 1960, ambos os países viviam períodos de ditaduras militares, com governos fortemente centralizados e planos ambiciosos de desenvolvimento. Naquele tempo, o Brasil precisava urgentemente ampliar sua matriz energética para sustentar o seu crescimento industrial. O Paraguai, por sua vez, via a energia hidrelétrica como uma oportunidade de se desenvolver economicamente. A fronteira entre os dois países, marcados pelo imponente rio Paraná, revelava um potencial energético gigantesco. Assim, em 1963, foi assinado o Tratado de Itaipu, um acordo binacional que daria início à maior usina hidrelétrica do mundo naquela época. Mas o caminho até a assinatura não foi simples. O Paraguai havia estabelecido anteriormente acordos com a Argentina, o que gerava disputas sobre o aproveitamento do rio Paraná. Foram necessários trabalhos diplomáticos minuciosos para garantir direitos sobre o trecho compartilhado do rio. O tratado definiu que a energia produzida por Itaipu seria dividida igualmente entre os dois países. O Paraguai, que consome muito menos energia que o Brasil, tem o direito de vender seu excedente ao país vizinho, algo que ocorre até hoje. Em 1974, foi fundada a Itaipu Binacional, empresa criada para gerenciar a construção e operação da usina. Desde o começo, o projeto foi pensado para ser grandioso. Foram necessários anos de estudo sobre viabilidade, levantamentos geológicos e, principalmente, uma mobilização política e técnica sem precedentes naquela região. As primeiras obras começaram a avançar em 1975. Para isso, foi necessário desviar o curso do rio Paraná, uma façanha de engenharia que exigiu a construção de 2 canais com mais de 1,5 km de comprimento cada, escavados em um solo rochoso. Em menos de 3 anos, esse desvio estava pronto, permitindo que a construção da barragem principal pudesse avançar. Essa primeira fase revelou a força da integração nacional. Mais de 40 mil trabalhadores, entre engenheiros, operários e técnicos, se uniram em um esforço conjunto entre Brasil e Paraguai. Além dos desafios logísticos, a construção enfrentava questões ambientais e sociais complexas, como o reassentamento de populações ribeirinhas e a preservação dos ecossistemas locais. Itaipu nasceu, portanto, de um contexto geopolítico singular, em que a diplomacia, a engenharia e a necessidade de desenvolvimento se entrelaçaram para dar origem a um dos maiores projetos da história da humanidade. E isso era só o começo.
A construção da usina hidrelétrica de Itaipu é considerada até hoje uma das maiores obras de engenharia do século XX. Ao todo, foram quase 10 anos de construção, entre 1975 e 1984, reunindo um verdadeiro exército de mais de 40 mil trabalhadores. A dimensão do projeto era tão colossal que o canteiro de obras sozinho parecia uma cidade industrial independente. O primeiro desafio foi o desvio do Rio Paraná. Concluído em 1978, esse feito exigiu a escavação de mais de 50 milhões de metros cúbicos de rocha e terra, com a construção de 2 canais provisórios para que o rio seguisse o seu curso sem interferir nas obras da barragem principal. O desvio foi realizado com o uso de explosivos e escavadeiras gigantescas, numa operação sincronizada com precisão milimétrica. A barragem de Itaipu tem 7,2 quilômetros de extensão e chega até 196 metros de altura no seu ponto mais alto, o equivalente a um prédio de 65 andares. Foram utilizados mais de 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, o suficiente para construir 210 estádios como o Maracanã, por exemplo. Além disso, a usina conta com 20 unidades geradoras, cada uma capaz de produzir até 700 megawatts de potência. Um detalhe que impressiona: Itaipu não utiliza apenas uma barragem de concreto. A estrutura é composta por diferentes tipos de barragem: concreto, enrocamento e terra, adaptadas ao relevo do terreno, o que exigiu soluções de engenharia personalizadas em cada trecho. Toda essa estrutura foi pensada para suportar a enorme força hidráulica do Rio Paraná, especialmente durante os períodos de cheia. Outro marco técnico é a casa de força, coração da usina. Cada turbina de Itaipu pesa cerca de 700 toneladas e gira 90 rotações por minuto. A água que movimenta essas turbinas percorre por dutos reforçados com 10 metros de diâmetro, com velocidade suficiente para encher uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. A energia gerada é transmitida então por sistemas de alta tensão que percorrem todo o Brasil em corrente contínua e para o Paraguai em corrente alternada. A inauguração oficial ocorreu em 1984, com a primeira turbina entrando em operação. Desde então, Itaipu vem quebrando recordes. Já foi a maior geradora de energia elétrica do planeta, superando inclusive a gigante Três Gargantas em alguns anos. Só em 2016, por exemplo, Itaipu gerou 103 milhões de megawatt-hora, um recorde mundial absoluto até então. Essa obra não apenas simbolizou o poder da engenharia latino-americana, como também abriu novas fronteiras em terrenos de construção civil, gerenciamento de megaprojetos e cooperação internacional. E mais, tornou-se um modelo de operação binacional que funciona até hoje, garantindo energia limpa e renovável para milhões de pessoas. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, embora grandiosa em termos de engenharia e geração de energia, também teve profundos impactos ambientais e sociais. A formação do reservatório exigiu o alagamento de 1.350 km² de área, que antes abrigavam florestas, comunidades ribeirinhas e um dos mais icônicos patrimônios naturais da região, as 7 Quedas de Guaíra, considerada uma das maiores e mais impressionantes quedas d'água do planeta. A submersão desse local provocou forte comoção e marcou um dos capítulos polêmicos desta obra. Cerca de 10 mil famílias foram removidas para dar lugar ao reservatório. Muitas delas viviam de agricultura familiar e tiveram que ser reassentadas em novas áreas. Embora indenizações e reassentamentos tenham sido promovidos pelo consórcio binacional, os efeitos socioeconômicos dessa mudança ainda geram debates e análises até hoje. Por outro lado, Itaipu também se tornou um exemplo de compensação e gestão ambiental. Desde 1990, a usina passou a investir fortemente em um programa de reflorestamento e recuperação das nascentes, protegendo assim a biodiversidade ali do local. Um dos destaques é o Corredor de Biodiversidade Santa Maria, com mais de 100 mil hectares de áreas protegidas, ligando os fragmentos de Mata Atlântica em 3 países: Brasil, Paraguai e Argentina. Em termos tecnológicos, a usina vem se modernizando constantemente. Um exemplo disso é o projeto Itaipu Digital, que visa digitalizar todos os processos da operação, manutenção e controle por meio de inteligência artificial. Esse movimento coloca Itaipu na vanguarda da indústria 4.0, mesmo com seus 40 anos de operação. Portanto, a história da Itaipu vai além dos seus números monumentais. Ela representa um modelo dinâmico de adaptação que procura equilibrar desenvolvimento energético com responsabilidade ambiental e inovação tecnológica. Uma usina que não parou no tempo e continua ano após ano moldando o futuro energético da América do Sul. A usina hidrelétrica de Itaipu é sem dúvida um dos maiores marcos da engenharia moderna,
Com mais de 4 décadas de operação, ela consolidou seu papel como uma das maiores geradoras de energia limpa e renovável do planeta. O que torna Itaipu ainda mais fascinante não é apenas a sua escala, mas sim um conjunto de fatores históricos, políticos, sociais e tecnológicos que orbitam sua existência. Desde o início, Itaipu simboliza mais do que uma simples usina. Ela representa a capacidade do ser humano de transformar um projeto colossal em realidade, desafiando os limites da engenharia e promovendo um raro exemplo de cooperação binacional eficaz. O tratado entre Brasil e Paraguai não apenas viabilizou a construção do empreendimento, como também fortaleceu laços diplomáticos e abriu caminho para o desenvolvimento de regiões em ambos os países. Olhando para o futuro, Itaipu enfrenta desafios significativos. A transição energética global exige fontes cada vez mais limpas e diversificadas, o que pressiona até mesmo gigantes como Itaipu a buscar mais eficiência energética, modernização tecnológica e integração de novas matrizes, como solar e eólica. O avanço do projeto de modernização que está atualizando gradativamente suas turbinas de sistema de controle é um exemplo de que a usina se adapta às exigências contemporâneas. Por fim, o maior legado de Itaipu talvez não seja apenas a energia que ela gera, mas o exemplo que ela oferece de como é possível, mesmo em meio a disputas políticas e econômicas, construir um projeto sustentável, duradouro e que transforma o cenário ao seu redor. Uma usina que carrega em suas turbinas não apenas água, mas a história, o progresso e o futuro de um continente. E assim nós chegamos ao final do vídeo de hoje. Peço aí encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você gostou desse vídeo, assista o vídeo da incrível cidade chinesa Chongqing, a cidade cyberpunk da vida real que está revolucionando o conceito de cidade inteligente. Uma cidade que vai deixar você impressionado. Vou deixar o link logo aqui em cima. E nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!